Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Internacional, e teve uma carreira meteórica. Aos 18 anos, entrou na Volkswagen e aos 23 já tinha um cargo executivo. Aos 30 anos já era diretor de vendas da Volkswagen. Aí foi chamado para a Alemanha, ficou lá como diretor para a América do Sul, voltou para o Brasil para assumir a Audi Brasil. Eu estou falando do Paulo Kakinoff, Olá, que eu Joel. tenho a honra de receber aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É um prazer receber você, Kakinoff. Joel, obrigado, viu, de coração. O prazer é meu, é uma honra, na verdade, né? Dado o nosso tempo de amizade, eu acho que mais de 20 anos, né, que a gente se conhece. Mais de 20, né? É, seguramente. Legal, muito bom legal. mesmo. Obrigado. Bom, eu parei o seu currículo no setor automotivo, não é? Mas ele continuou, né? Continua muito. Nós vamos continuar aqui. O Kakinoff assumiu a presidência da Gol Linhas Aéreas. E, aliás, a sua primeira medida, sabe qual foi? Ele fez uma ponte aérea Itaquera-Tóquio. Exatamente. Para levar a torcida do Corinthians no Campeonato Mundial. E tinha overbooking. Foi um sucesso total. Total. E em 2024 assumiu a presidência da Porto. Esse Porto Seguro, né? Hoje Porto, onde está até hoje, né? Sempre navegando, né? No lado da mobilidade, né? E o Kakinoff tem uma tese que é escutar, ouvir o outro, né? Acompanha as suas inserções aí nas mídias sociais, e você é um sujeito que trabalha muito com isso, ouvir o cliente, ouvir o outro. Mas hoje você está aqui para falar, não é para escutar não, nós queremos escutar, tá bom? Obrigado pela oportunidade, mesmo. Então, você passou pela Volkswagen, Gol, Linhas Aéreas e agora a Porto, né? Na sua visão, existe uma ligação, né, um fio condutor entre essas empresas, essas áreas de atuação, ou esse sucesso profissional aconteceu pela oportunidade de mercado? Existe, mas é numa perspectiva muito pessoal, Joel. Como eu comecei a trabalhar na Volkswagen, eu tive a sorte, a primeira de muitas, né, na carreira, de estar numa área pela qual eu era apaixonado, sou até hoje, né? Me considero um apaixonado por automóvel, como os americanos falam, né? Um petrolhead, né? Especialmente no automóvel da forma como a gente conheceu originalmente quando eu comecei a trabalhar. Eu sou esse cara do cheiro da gasolina, do motor a combustão, né? da transmissão manual. E aquilo para mim era quase que mágica, né? Eu poder ter um acesso direto a uma empresa que está, né, há muitas décadas na vanguarda dessa indústria, que é a Volkswagen. E ali, se me perguntasse, né, naquela ocasião o que era a minha paixão profissional, eu ia dizer que era automóvel. No fundo, quando você olha a indústria automobilística, a aviação, agora, né, a Porto, que é um conglomerado, um grupo com 4 verticais bem distintas entre si, banco, serviços, seguradora, saúde. O que realmente é a minha paixão são esses sistemas complexos que formam uma organização e que, quando gerenciados, liderados por um time capacitado, especializado, produz uma geração de valor ampla. Eu sou fascinado, então, respondendo de uma maneira mais objetiva, por sistemas, de relógio cuco a foguete que pousa de ré. Né? Essa coisa que um coletivo de pessoas produz, cada um responsável por uma parte, um setor, um fragmento, e que num balé quase que sincronizado produz essas coisas que nos encantam, né? E o que nos encanta? Ou pelo menos o que me encanta nessa ilustração que eu quero trazer. Imagina que o automóvel é um produto de aproximadamente 5.000 componentes, 6.000 componentes, que são fornecidos por 7, 8 mil empresas diferentes que estão espalhadas numa geografia. E esses componentes se encontram num balé sincronizado na linha de produção de uma montadora, de uma fábrica, que todos os dias vai lá entregar 2.000, 3.000 automóveis. Esses automóveis, eles estão sequenciados ali numa ordem visualmente aleatória. Não é, obviamente, né? Mas ele produz ali um hatchback preto, uma picape branca, isso vai saindo
na linha de produção, cada um desses carros já endereçado para um cliente, para uma determinada concessionária que, através de uma logística bem sofisticada, vai ser distribuído. Esse ciclo todo, da chapa de metal até a satisfação do cliente lá na ponta, em receber, realizar um sonho de ter um carro novo, esse é um encantamento. Então, O resultado de uma convergência. Exato. Pensa na aviação, né? Nós estamos, na época que eu trabalhava, vou falar dos números da Gol. Nem da Gol, vou falar do mundo. Qualquer minuto que você... Segundo que você pensar das 24 horas do dia, existem 10 mil aeronaves comerciais nos céus. Você tá brincando. Em qualquer segundo das 24 horas. Por segundo. Qualquer momento do dia, você vai pensar, nesse exato momento agora tem 10 mil aeronaves comerciais nos céus do planeta. E elas vão, ao longo do ano, transportar o equivalente a metade da população do planeta, 3,5 bilhões de passageiros. Tudo isso acontecendo, cada uma dessas aeronaves a 900 km por hora, temperatura externa menos 54 graus, 10 mil metros de altura, num balé perfeitamente sincronizado com origem, destino, cada assento marcado. Então, estou me estendendo na resposta, mas o que tem em comum esses negócios todos? São sistemas muito complexos. Será que o que existe em comum é justamente a prestação de serviço, né? Quando você fala o carro hoje, por exemplo, uma assinatura do carro, o mesmo acontece com uma aviação comercial, onde você... Na verdade, é uma assinatura, né? Você, às vezes não é o dono do... E também com o que você trabalha hoje, que é o atendimento a Porto Seguro, a Porto, né? Será que é a prestação de serviço, é isso que está unindo tudo? Esse aspecto específico que você trouxe, ele está no campo da satisfação. Você realmente vê tudo isso acontecendo e, no final, resultar num encantamento, na realização de um sonho, numa viagem ou numa proteção. Né? Você imagina que o nosso negócio agora, né, no campo falando especificamente de seguros, é possivelmente ser a única boa notícia que alguém recebe pós um problema. Um problema, né? Tudo isso traz muita satisfação. Quando você fala com a turma, lá somos 13 mil colaboradores, mais 45 mil corretores no Brasil. Qual que é a sua realização profissional? É ser um porto seguro, ser um oásis, ser um alívio, ser uma proteção, quando algo que é completamente inexorável, né? É inevitável, nós vamos viver com o imprevisto na vida. E a mesma coisa acontece quando você viabiliza uma viagem, um reencontro, né? ou o sonho do carro 0 km. Na Gol, eu sei que você fazia uma operação bastante aberta, né? Relacionamento com funcionários. Aliás, eu lembro uma vez que eu estava num balcão da Gol, eu cheguei para a menina do balcão e falei: escuta, eu sou amigo do CEO aqui, o Paulo Kakinoff, me arruma um lugar bem bacana aí. Ela falou assim: o Kaki? É isso aí. Falei, é o Kaki. Quer dizer, você tem um relacionamento com os funcionários assim, muito aberto, né? Ainda hoje você faz esse podcast aí pela Porto, entrevistando funcionários. Você acha então que administrar uma empresa, as empresas que você administrou, exige mais essa empatia do que decisões monocráticas? Assim? Isso é um grande valor que você coloca. Joel, assim como nós, né, esses encontros nos geram, como é o nosso relacionamento, como foi o nosso encontro e como é o encontro de pessoas numa organização, numa empresa. Eu acho que raramente a gente se dá conta, quando está vivendo isso, da importância que aquele momento tem na nossa própria vida. Pensa que no trabalho nós vamos passar a maior parte do nosso tempo acordado, eu costumo dizer que é o filé mignon da nossa existência. Nós vamos passar acordado, convivendo com outras pessoas num ambiente de trabalho. Muito provavelmente, né, salvo aquelas exceções de quem por algum motivo não precisa ou não quer trabalhar, ou não pode trabalhar, que eu acho que é o pior dos casos. A gente vai estar lá falando de uma média aproximada dos 17, 18 anos, como foi meu caso, até 60, 70 anos, a maior parte do nosso tempo acordado, colaborando, trabalhando com alguém num projeto. Eu acho muito difícil dissociar esse período da sua própria existência. Porque, como eu falei, você vai estar... Mas como você vai administrar isso
Como é que é essa equação? Por exemplo, quando você assumiu a Gol para transformar a Gol, e você teve que tomar decisões Claro. duras, difíceis, demissões, reorganizar, inclusive criar uma expectativa, né, no consumidor que muitas vezes foram frustradas, do tipo, abaixar o preço da passagem, reduzir serviços, e na verdade muitas vezes isso não aconteceu. Como é que você combina isso? Não quero nem parecer próximo de romantizar o que é uma gestão de uma empresa ou executiva. As pessoas estão lá para realizar seus trabalhos, terem um nível de satisfação, de ligação, sim, né, emocional, que é inevitável com uma organização, terem as suas recompensas respectivas. Mas a organização ela é tão boa quanto a capacidade de gerar valor para a maior quantidade de pessoas possível. Colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros. Né? Isso, para mim, é um indicador de organização saudável. O setor aéreo é provavelmente dos mais desafiadores, especialmente por conta da volatilidade a qual ele está exposto. Imagine que é uma indústria, falando aqui no Brasil, onde de 60% a 70% dos seus custos operacionais totais são dolarizados. Como se não bastasse a própria variação cambial que você bem conhece, né, uma volatilidade enorme, você tem ainda a variação do principal insumo, que é o petróleo, né, o querosene de aviação, cujo custo varia em função da cotação internacional. É fazer a gestão de algo onde 70% da sua estrutura de custos não é controlável, não é gerenciável. E isso é um fator indutor de muita frustração. Porque você pode fazer, imagina, um trabalho excepcional de virtualmente ganhar eficiência em 20%, 30% da organização. Mas essa é a beleza desse negócio também. Eu considero que foi a minha principal escola executiva, trabalhar na aviação. Não há nada, pelo menos que eu conheça, que tenha, né, esse nível de volatilidade e acaba, obviamente, te equipando, robustecendo, tá, as tuas competências e habilidades. Você falou que 70% dos custos são dolarizados. O petróleo em si, você fala, é por uso de combustível. Querosene de aviação. Quanto que ele representa, só o combustível? De 20%, no mundo, depende do mercado, de 20% a 35% dos custos operacionais totais. Muita coisa. Depois você tem dolarizado também a manutenção das aeronaves, em especial a manutenção de motores, e o leasing das aeronaves. Né? Esses três itens combinados. E você acha que a mobilidade no Brasil, em todo, né? Falando toda a mobilidade, ela é uma coisa resolvida? Você acha que depende mais de tecnologia ou de ações do governo e da indústria, das empresas? Olha, quando a gente fala no Brasil de mobilidade, é preciso segmentar, né, dos diferentes modais. Aqueles que a gente pode classificar como mais desenvolvidos e outros onde a gente ainda tem muita oportunidade. Né? Eu, desde a minha época de escola, né, convivo com uma afirmativa que é inegável. O Brasil tem uma das mais extensas malhas fluviais do mundo. Né? E pouco aproveitado. Pouco aproveitado. A gente tem, em muitos lugares, uma topografia desafiadora para linhas ferrovias, né, para linhas férreas, mas em outras não. Para desenvolvimento do Brasil, deve fazer muito sentido. E isso está acontecendo. Né? O ponto que eu acho importante de destaque é que a gente vê investimentos importantes de infraestrutura acontecendo. Eles levam tempo, eles são vultuosos, são caros, né, para se fazer. Com maior ou menor velocidade, eles estão acontecendo, inclusive nesses modais, no Brasil como um todo. Do outro lado, quando você olha a nossa estrutura rodoviária, o que a gente tem, a nossa logística de transporte através de caminhões e a nossa frota de automóveis, se vê a importância desse modal para o desenvolvimento do país. Ele acontece de fato sobre rodas. E aqui, ainda que a gente seja um mercado muito significativo, a gente tem também oportunidades que deverão ser endereçadas
através da tecnologia. O que nós estamos vendo hoje é uma indústria que tem crescido em saltos na direção de se transformar num produto, na perspectiva do consumidor, obviamente, de menor custo operacional, de um maior nível de segurança e mais acessível, à medida em que outras formas de comercialização também estão surgindo. A gente tem o carro por assinatura, a gente tem o compartilhamento de automóveis, a gente tem os serviços compartilhados, né, através de aplicativos. Eu vejo que para o Brasil, para a nossa realidade, de uma forma muito pragmática, o transporte, o modal rodoviário, lato sensu, de uma forma geral, ele é e continuará sendo muito importante e extremamente desejado. Né? Incluo aqui também motos. A gente vê o mercado de motos crescendo de forma contínua ao longo dos anos. Que é um produto acessível ao que é exatamente brasileiro. Um produto acessível, né? E que está penetrando cada vez mais esse Brasilzão, né, enorme que se tem. E isso é algo que deve ser celebrado. Existe uma maturidade, uma relevância, uma importância dessa indústria como um todo, que coloca o Brasil numa posição, a meu ver, mais valorosa do que nós estamos acostumados a atribuir. Né? Eu queria inserir aqui nessa equação o etanol. Um produto brasileiro, sustentável, um combustível que foi durante muitos anos subestimado, aonde nós somos autossuficientes e talvez seja a melhor representação ou a melhor resposta a esse desejo que a maior parte dos mercados desenvolvidos está buscando realizar, que é ter uma matriz energética para o seu principal modal de transporte, no nosso caso, o automóvel e caminhões, aonde a gente possa ser menos dependente das variações do petróleo e com muito menor impacto ambiental. Qual é o principal entrave disso? É o desenvolvimento tecnológico de motores híbridos flex, né, que utilizam os dois combustíveis, e híbridos com a tecnologia elétrica, que, a meu ver, se apresenta hoje como a melhor solução para o Brasil, porque ele permite o uso elétrico no ambiente urbano e com o mesmo automóvel, atendendo ao desejo da esmagadora maioria dos clientes de automóveis do Brasil, permite rodar longas distâncias com autonomia, porque você pode abastecer o carro em qualquer posto. Essa solução de um veículo flex híbrido me parece ser perfeita para o mercado brasileiro e é mais um exemplo de como a gente está se desenvolvendo na direção de consolidar esse nosso modal, que tem suas falhas, tem suas oportunidades, tem um desafio grande de crescimento em função do poder aquisitivo da população, que o automóvel ainda é um bem caro para ser adquirido de uma forma geral, mas aqui tem uma fórmula, um jeito brasileiro de se fazer que é de muito sucesso. O carro elétrico, eletrificado de forma geral, está crescendo muito no Brasil. Né? Acabamos de ver no balanço de 2025, por exemplo, o crescimento do mercado foi de 2,6%, e não fossem os elétricos, os carros a combustível teriam uma queda de 8,8%. Então, a presença dos carros eletrificados, em geral, híbridos elétricos, é muito importante no Brasil e no mundo. Com esse seu discurso do etanol, você acha que o carro elétrico no Brasil ele tem uma limitação muito grande em função de que o Brasil deveria, pelo menos, explorar mais a tecnologia da cana-de-açúcar, do álcool? O carro elétrico ele tem surpreendido, né, a cada ano com um aumento no alcance que tem impressionado. Né? A gente já vê autonomia. Vê carros comercializados que estão ali na faixa de 700, 800, 900, 1.000 quilômetros de autonomia. Porém, o carro elétrico ainda puramente elétrico, enfrenta alguns desafios e algumas resistências importantes. Né? Existe uma desvalorização mais acentuada, existe uma questão ainda a ser endereçada, que é a malha de carregamento, né? de infraestrutura. Eu vejo que
indiscutivelmente, é o futuro do automóvel. A gente caminha para isso. Eu só não acho que será a prevalência num espaço tão curto de tempo como se preconizou há pouco tempo, até pouco tempo atrás. Como a Europa pretendeu e agora já está voltando atrás. Porque enfrenta desafios dessa mesma natureza. O tema do carro elétrico, ser a solução para o futuro, ele já era falado na época que eu tinha começado na indústria. E finalmente, nos últimos 5 anos, ele passou a ser algo material, quando a gente fala de representatividade de mercado, de volume de vendas. Porém, esse material, ainda nós estamos falando na casa de 5%, 10%, né, da indústria total de automóveis do Brasil. E o que parece ter alavancado mais a demanda é justamente a solução híbrida, por ela neutralizar boa parte dos desafios que o carro puramente elétrico enfrenta, notadamente esses dois que eu mencionei, o valor de revenda e a liberdade de você poder circular distâncias maiores sem a preocupação de depender de um local, de um ponto de abastecimento. Agora, diante desse seu raciocínio que a tecnologia flex, né, o uso do álcool vai proporcionar melhores condições de mobilidade no Brasil, então, por esse raciocínio, o Brasil teria uma participação de carros elétricos muito menor do que a Europa e outros países que não usam o etanol. Porque, para eles, o elétrico talvez seja a principal solução em relação ao meio ambiente. Joel, eu acho que a resposta tem que ser dividida entre puramente elétricos e eletrificados. Isso. O que me parece ser uma solução, vamos dizer assim, para o nosso horizonte visível dos próximos 10 anos, eu acho que o investimento mais atraente para o consumidor brasileiro, para a indústria, que faz mais sentido para a gente, é o do carro flex eletrificado. Confio muito nos investimentos e nas discussões que estão acontecendo nas marcas instaladas no Brasil, exatamente nessa direção. Porque você está oferecendo para o consumidor o que é de mais valioso, a opcionalidade. Ele terá a segurança, a tranquilidade de abastecer com o combustível no formato que lhe for mais conveniente, quer seja do ponto de vista econômico ou quer seja da autonomia, sem ter o receio de estar dando um passo na direção da eletrificação, que é sim desejada, mas que isso não significará comprometer significativamente o seu patrimônio, a capacidade de comprar o próximo automóvel. Então essa me parece a solução no horizonte mais adequada. E daí, naturalmente, a gente vai migrando à medida em que baterias vão se tornando mais baratas, o alcance, a autonomia vai aumentando, a gente vai caminhando para uma eletrificação plena. Né? É um processo que não deveria ser induzido a disrupção, a saltos, a pulos. Ele naturalmente está acontecendo. Em algum momento, essa curva de transição se acelera. Em algum momento no futuro, nós veremos os carregadores disseminados pelo Brasil inteiro, as baterias, como eu falei, mais baratas, o alcance está acontecendo. Mas é um processo que deve ter a ansiedade controlada, para que a gente possa fazer algo que realmente impacte a maior parte dos consumidores e não só os entusiastas. Paulo Kakinoff, CEO da Porto. Vamos falar agora de Porto, não é? Porto que é um conglomerado de empresas, mas eu queria tratar principalmente do seguro, né? Que é onde nasceu a Porto Seguro, né? Diga uma coisa, objetivamente, por que o seguro de carro é tão caro? Olha, Joel, vai parecer, né? E de fato é uma resposta enviesada, eu vou dizer que não é, né? Mas porque a gente olha qual é o índice de sinistralidade do Brasil, quer seja por acidente, por furto, por roubo, e não fica nem um pouco difícil demonstrar a racionalidade da precificação, né? Que existe. Ou seja, o preço do seguro ele é baseado, obviamente, na probabilidade do sinistro e tem o efeito do mutualismo, né? Onde há regiões com maior incidência que são, de alguma forma, compensadas por regiões de menor incidência, super simplificando a maneira como o preço do seguro é estabelecido nos mercados de uma forma geral. O Brasil ainda tem desafios importantes para serem endereçados, né? Quer seja do ponto de vista de segurança viária,
quer seja de segurança pública, um tema que a gente trata aqui bastante, né? Ou até mesmo de adoção de tecnologias que contribuem significativamente para a redução do número de acidentes. Felizmente, a gente tem acelerado também nessa agenda no Brasil, mas é fato, né, que, historicamente, o Brasil não está na vanguarda dessas adoções de tecnologias de segurança, quer seja passiva ou ativa, como o ABS, airbag, controle de estabilidade, de tração. Você acompanhou essa história e viu, né, surgir muito mais rapidamente em outros mercados. Isso faz com que, obviamente, haja uma tendência na redução da taxa de seguros. Porém, em valores nominais, por que isso não é tão percebido? Porque a taxa ela é um percentual em relação ao valor total do bem. E o automóvel se apreciou muito nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia. Ele se transformou num bem de preços mais elevados, mais equipado do que a gente via antes. O consumidor brasileiro está adquirindo automóveis cada vez mais equipados. Isso dá a percepção de você olhar e falar, poxa, em valores nominais, o que eu estou pagando no seguro todos os anos está ficando mais caro. Na verdade, em muitos casos, a taxa comercial, que é o percentual do seguro em relação ao total do valor do bem, ela tem até diminuído. Não, mas o carro aumentou de preço e ganhou tecnologia, inclusive de segurança, sim, sem que dúvida. protege a batida, protege sinistro, roubo. Então, devia reduzir, então. Desde que isso se converta realmente numa redução de sinistralidade, né? O sinistro ele é calculado em relação ao histórico que nós estamos vivendo. A gente tem, e ele é em função de acidente, de roubo, de furto. Em algumas localidades, você vê redução, em outras, aumento. Em algumas localidades, em alguns segmentos de uso do automóvel, você vê uma redução na taxa de acidentes. Em outras, infelizmente, não. A gente tem uma frota, por exemplo, no Brasil muito envelhecida ainda. Esses veículos causam e sofrem acidentes. Do total da nossa frota total segurada, que é um percentual ainda baixo em relação à frota total, a gente ainda tem uma quantidade bem significativa de veículos que não possuem as tecnologias de segurança e de proteção, e também veículos que são conduzidos de uma forma inadequada, causando acidentes. E por que o índice de acidentes no Brasil e roubo não diminui? O Brasil ainda, se não é o líder, é um dos líderes de roubos, de sinistros do Brasil. Não tem tecnologia para melhorar isso? O que está faltando? É uma combinação de fatores. Está diminuindo numa velocidade aquém do que a gente gostaria. O que é necessário para que haja essa redução? Um conjunto de ações. Vai desde da educação no trânsito, a conscientização em relação ao menor consumo de bebidas alcoólicas, a vias mais bem sinalizadas e melhor construídas, desenhadas, enfim, um conjunto de coisas. Em todas elas, a gente vê evolução, mas ainda numa velocidade aquém do que é necessário, e isso que as estatísticas mostram, né, quando a gente compara mortes no trânsito, acidentes no Brasil com outros mercados. Agora, o consumidor paga um seguro que não é barato, tá? Aí ele dá uma batida no carro, quebrou o para-choque, está na franquia, o seguro não vai pagar. Quebrou um espelho retrovisor, o seguro não vai pagar. A maioria dos acidentes que acontecem no dia a dia são pequenas batidas, né? É um fator frustrante isso. Para que existe a franquia? Por que não acabar com isso? A franquia existe justamente para coletivamente trazer o seguro para um patamar de preço menor do que ele deveria ser se a franquia não existisse. Esse é um advento que produz exatamente um nível maior de disciplina na condução do automóvel. É esse cuidado que é gerado pela consciência de saber, olha, não é qualquer coisa que eu vou fazer com o meu carro que o seguro vai cobrir, por isso eu posso dirigir de uma maneira completamente despreocupada. Até determinado valor, eu terei que arcar com os custos. E esse efeito sistêmico de conscientização, ele impacta a indústria de seguros de uma maneira geral e a segurança das pessoas, inclusive.
É essa a razão de se existir a franquia. A razão é de educação, então? É de educação e de viabilização de taxas de seguros mais baixas do que a gente efetivamente teria se a franquia não existisse. Mas é frustrante. Sem dúvida nenhuma é frustrante. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o percentual de acidentes no Brasil e os danos de alta monta que são viabilizados aí por uma taxa abaixo do que seria o necessário se a franquia não existisse, para aqueles clientes que têm uma frustração muito maior no primeiro momento. Bati meu carro, perda total, meu carro foi furtado, ou fui vítima de assalto, perdi o meu bem. Há uma restituição integral do valor do carro em valor de mercado, né? Ancorado normalmente num índice como a tabela FIPE, que é, obviamente, uma fração, né, que foi paga em relação ao benefício dessa proteção. Por isso que a indústria de seguros cresce no Brasil. Mas tem já um complemento importante em relação à precificação, porque normalmente a gente qualifica o preço dos seguros no Brasil procurando fazer uma comparação com outros mercados. É importante destacar que os mercados onde o preço unitário do seguro é menor do que o Brasil tem uma regulação onde o seguro é obrigatório, quer seja no seguro residencial, quer seja no seguro de automóveis. Em alguns mercados, o seguro obrigatório somente para terceiros, um outro um seguro básico. O princípio econômico do seguro é do mutualismo. Quanto maior é a base de segurados, menor é a taxa comercial a ser aplicada nos seguros. O Brasil ainda tem uma indústria de seguros muito subpenetrada. A gente, até do ponto de vista cultural, está num processo de desenvolvimento que normalmente só acontece, do ponto de vista educativo, quando somos surpreendidos com uma notícia muito ruim, né? As pessoas classicamente tendem a procurar o seguro depois de um infortúnio. E depois não consegue sair de casa sem o carro estar segurado. Depois não consegue sair de casa, né? Ou viver com a sensação de estar desprotegido. Qual é o percentual de carros segurados no Brasil? 20% do total da frota no Brasil é segurada somente. Me diga uma coisa, de um tempo para cá, as companhias de seguro têm oferecido serviços extras, né? Chaveiro, encanador, socorro. Isso ajuda a vender o seguro? É uma exigência do consumidor isso? É determinante? É uma diferenciação e aqui, Joel, eu vou falar com o distanciamento de quem não introduziu isso no mercado, mas tem que fazer justiça com a história, né? A Porto foi a pioneira nesse processo, numa visão estratégica que, a meu ver, acho que é confortável para eu falar justamente por não ter nem participado do grupo que criou isso, mas uma visão muito acertada em relação à experiência do cliente. O seguro, tipicamente, é algo que você contrata anualmente. Então, a interação de uma seguradora com o cliente acontece de forma anual. É um espaçamento muito grande para que você possa perceber o real valor da contratação daquele serviço. Especialmente quando acontece aquilo que todos nós desejamos, o asegurador e o segurado, quando não há sinistro. Então, naquela ocasião, se constituiu uma premissa, uma ideia, de que seria muito interessante, para aumentar a percepção de valor desse produto, que o consumidor tivesse outros caminhos de interatividade, de interação com a seguradora, nesse ciclo entre a contratação de um seguro e do próximo. Tipo assim, passei o ano inteiro, não bati o carro, mas eu usei o seguro, né? De alguma forma. Exato. E isso se transformou numa diferenciação, onde eu costumo brincar que em muitas residências do Brasil, as famílias estão contratando a assinatura de serviços da Porto, que traz uma pólice de seguro gratuitamente. Porque inverteu a coisa. Essa é uma lógica, né? A gente incentiva, estimula e fica muito feliz quando os clientes nos acionam para serviços ou na residência ou serviços automotivos que não o seguro necessariamente. Nós estamos aqui nos estúdios da BSS Blindagens, que é a nossa patrocinadora. E você sabe que o setor de blindagem cresce também a cada dia no Brasil.
O seguro do carro blindado é mais caro, mais barato? Como é que funciona? Não, o seguro, a gente oferece a cláusula de você cobrir também a blindagem. Então, do ponto de vista de precificação total, a gente não altera o valor do seguro em função de ser ou não ser blindado. O cliente que pode optar por ter a cobertura também de reparos na blindagem ou não. Porque a blindagem, ela não necessariamente, especialmente em veículos que já têm uma idade superior a 5, 6 anos, a blindagem não necessariamente adiciona valor à revenda do carro. Então, nós damos a opção para o cliente com muita clareza sobre o que ele gostaria de contratar para cobrir eventuais danos. Lembrando que a blindagem, que é um benefício já muito desejado, né, crescente no mercado, especialmente nas grandes capitais, ela também traz, né, no momento do reparo, a necessidade de uma mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada demanda uma cobertura específica do seguro. Hoje, a maior parte dos clientes contrata, de carros blindados, obviamente, contrata essa cobertura também, porque ele tem a segurança completa e a variação, o custo adicional é relativamente baixo em relação ao prêmio que ele está pagando pelo seguro. E o carro elétrico? O seguro do carro elétrico é mais caro? Não, não é. A gente teve aqui, Joel, o privilégio de ter sido a seguradora parceira das principais marcas de carros elétricos. Principais eu falo no sentido de volume comercializado no Brasil, o que já nos trouxe uma boa base estatística, tanto de manutenção quanto em nível de acidentes, e não há diferenciação em relação ao carro movido a combustão. Então é basicamente a mesma política de precificação. A Porto tem uma unidade de negócio voltada para reciclagem, não é? Tem. Certamente é a reciclagem dos veículos sinistrados de vocês. Isso. Como é que funciona isso? Vocês recuperam o carro, vendem as peças, reciclam? É a Renova. Esse é dos projetos que a gente mais se orgulha e se entusiasma, porque ele traz uma solução de impacto ambiental muito efetiva, pragmática e em conteste. A gente dá a destinação completa, né, no fim do ciclo do automóvel. A gente consegue comercializar as peças que estão absolutamente íntegras de forma certificada e completamente rastreada para o mercado de reposição a preços bastante atraentes. E a gente, acima de tudo, né, tem uma resposta a uma pergunta que é feita no universo do automóvel há anos em todos os mercados. O que acontece com o automóvel no fim do seu ciclo de vida útil? A gente enxerga, né, a olhos vistos aí em todo o planeta os danos causados, né, por os impactos ambientais de bens de consumo de uma forma geral que não tem a sua destinação. O automóvel é dos mais complexos. Uma combinação de diferentes materiais, componentes de desmontagem, inclusive, que são sofisticados. E essa complexidade é a razão de que o Brasil, e talvez o mundo, o Brasil principalmente, não tem ainda uma indústria de reciclagem absolutamente necessária. Parece que se você pode confirmar, são 2 milhões de carros sinistrados ou que deixam de rodar por ano no Brasil. Exato, é muita coisa. É muita coisa, e a Renova, por isso que eu falei do orgulho, né? É uma daquelas soluções construídas no Brasil, que é feito totalmente de forma privada, uma iniciativa, né, da Porto, e que traz realmente uma solução sustentável, inclusive do ponto de vista econômico, né? Os custos que nós temos para fazer essa desmontagem do veículo, ele é coberto pela comercialização das peças que nós fazemos e damos então um reuso, inclusive, para esses componentes, né? É algo que muitos países só conseguiram viabilizar através de um incentivo governamental ou através de algum tipo de subsídios, né? Você acha que o Brasil vai dar conta de resolver a crise ambiental, o problema da mudança climática, enfim, da crise que o meio ambiente que o mundo está vivendo em relação ao meio ambiente? A resposta é sim. A dúvida é como e quando.
né? E essa é a dúvida para o mundo. Mas eu acredito muito, Joel, quando se fala em inteligência artificial, impacto ambiental, mudança climática, eu boto muita fé no instinto de autopreservação da humanidade. Infelizmente, a gente tende a se mover coletivamente quando as coisas se tornam bem críticas. E a gente está vendo, né, em muitas dessas frentes, as coisas realmente o cenário ficando bem crítico. E isso tem acelerado boas discussões. Infelizmente, a gente tem um inimigo muito potente nessa agenda, que é o efeito colateral da maior dádiva que a nossa geração tem, que é justamente a tecnologia, a rede social, a digitalização, a internet, mas ela também é um bom instrumento de disseminação de informações muito equivocadas. Esse é o nosso pior inimigo, né? A gente ver a ciência sendo combatida por falsidades, né? Mas eu boto muita fé ainda que a gente vai para o lugar certo. Mas o Brasil ainda é um importador de tecnologia. Quando que o Brasil vai deixar de ser isso e produzir ciência e tecnologia? O Brasil ele produz ciência e tecnologia em algumas áreas. O agro, por exemplo. O agro a gente tende a olhar, né, para o agro com aquela simplicidade da planta, da commodity, soja, algodão, feijão. O que há de tecnologia desenvolvida no Brasil e exportada para o mundo, no agro, é um negócio muito impressionante. É bem verdade que em muitos outros ramos, né, a gente está bem atrás nessa agenda. Eu acho que a resposta para essa pergunta, Joel, ela também deve ser compartimentada em ramos específicos. A gente, sem dúvida nenhuma, tem competência, tem gente disposta, tem capital para diminuir, neutralizar ou até reverter gaps tecnológicos, né, que nós temos em relação a muitas indústrias no mundo todo. Eu acho que a política industrial, por exemplo, é uma que ficou bastante negligenciada, eu acredito, nos últimos anos. Os investimentos em diversos setores, eles se reduziram e as políticas também, né, para determinadas indústrias, a meu ver, se tornaram anacrônicas, deixando o Brasil para trás. Mas aqui a gente tem exemplos, né? Eu falei do agro, vou citar um de tecnologia, a WEG. A WEG é uma empresa brasileira que exporta tecnologia para o mundo inteiro, está presente no mundo inteiro. A Embraer é outra, né? Na comprovação de que a gente tem sim todas as condições para competir em diversos segmentos. Óbvio que algumas localidades têm uma vocação natural para determinadas tecnologias, ou tem uma academia mais voltada, né, para desenvolvimentos tecnológicos específicos, como a região do Vale do Silício atualmente, ou a China. O Brasil pode fazer tudo isso, mas ele depende, obviamente, de um planejamento estratégico. Não dá para fazer tudo. A gente deve eleger quais seriam as nossas prioridades, levando-se em consideração a nossa vocação. A gente deve ter consistência entre governos na condução dessa agenda. E nenhum desses países se transformou numa potência da noite para o dia. É fruto de uma política ou de um planejamento executado com disciplina por 10, 15, 20 anos. A gente precisa aprender a fazer isso de uma forma geral, como sociedade, como governo, né? Essa ciclotimia, essa forma errática, né, como a gente vai a cada momento apontando para uma direção, dificulta muito que a gente possa evoluir tecnologicamente em outras frentes. Mas o Brasil tem muitos exemplos de desenvolvimento tecnológico que comprova que somos capazes e são frutos justamente desse planejamento, dessa disciplina. Como você enxerga o futuro do automóvel, considerando aí essas novas tecnologias de mobilidade, né? A mobilidade limpa, a aviação pessoal, né? O avião pessoal que hoje em dia está... O eVTOL, né? O veículo leve de mobilidade. Patinetes, bicicleta, enfim, as cidades inteligentes, sustentáveis. Como é que o automóvel tradicional vai sobreviver isso? Vai mudar? Vai, eu acho que a condução novamente, né? Toda vez que a gente faz esses exercícios meio proféticos, né, de tecnologia no futuro, a componente tempo é sempre o que torna as afirmativas
mais próximas ou menos da realidade. O vetor de desenvolvimento no mundo está na direção de eletrificação, está de micromobilidade urbana, está nesses veículos, nessas formas mais personalizadas de transporte e automatizadas, né? Como o eVTOL, o veículo de transporte vertical, que a gente visualmente, né, identifica como algo muito parecido com esses drones gigantes, né? A Embraer mesmo tem um projeto bem avançado nessa direção. Ele deverá ser realmente uma resposta, uma substituição aos helicópteros como a gente conhece hoje, nesse transporte nas grandes metrópoles, para distâncias de até 100, 120, 130 quilômetros. Quando isso vai ser uma realidade massificada, que a gente verá os céus povoados por isso? Provavelmente a gente está falando de algumas décadas, mas estamos indo a passos largos nessa direção. Mas o carro tradicional vai sobreviver? Vai, sem dúvida nenhuma. Esse desejo humano, né, de autonomia, de mobilidade, de liberdade, para cobrir distâncias no menor espaço de tempo possível, ele vai acontecer por terra, na sua grande maioria. E será através do automóvel. Como será o automóvel daqui a 10 ou 20 anos? Essas são as perguntas que a gente se faz. Muito provavelmente, uma condução cada vez mais autônoma. Em que momento que a gente não terá motorista? O outro ponto de interrogação é aberto, porque não é só a questão do desenvolvimento do carro, é da infraestrutura como um todo. Mas a gente já vê, ou já dirige nas ruas, veículos que te protegem de colisão, que indicam a condução, te auxiliam na estrada, né? Estamos ganhando a cada ciclo níveis mais elevados de automação. Então, é razoável se estimar, a meu ver, que em algum momento no futuro nós estaremos sim falando de um modo de transporte elétrico, autônomo, que tenha custos operacionais mais baixos, com um nível de segurança muito maior do que a gente experimenta hoje. Esse é o processo evolutivo de todos os modais de transporte. É assim com trem, é assim com avião, assim com automóvel, assim com patinete, com a bicicleta, desde quando elas foram concebidas e criadas, né? A beleza da evolução tecnológica está justamente nisso. O que você sabe hoje que teria mudado sua vida se você soubesse no início da sua carreira? Eu me considero um aprendiz esforçado. Se eu fosse me colocar numa caixinha, eu me colocaria nessa. E no início da minha carreira, eu fui muito agraciado pela generosidade de executivos mais sêniores, que estavam mais tempo, que se dispuseram, né, a me desenvolver, a preparar, e estavam muito dispostos a lidar com esse curioso que tinha muitas perguntas a serem feitas, né? E todas eram respondidas, de fato, de uma forma muito generosa. Eu tenho uma gratidão imensa por todas essas pessoas que passaram por mim nesse período. O que, na época, né, se eu soubesse, eu teria feito de uma maneira diferente, era ter colocado sempre uma espécie de trava de segurança nas decisões. E que trava de segurança é essa? À medida em que você vai ampliando o seu repertório de conhecimento, vai diminuindo aquela pergunta saudável que sempre se faz: isso aqui está suficientemente robusto do ponto de vista de massa crítica para que se converta, né, numa decisão com esse nível de assertividade que eu estou colocando nesse momento? A gente normalmente tem, é o meu caso pelo menos, uma tendência, à medida em que você vai se equipando com conhecimento, de não controlar a ansiedade, de dar vazão a isso. E os erros profissionais que eu cometi normalmente estão associados a esse aspecto. É quando a ansiedade foi diminuindo a minha percepção de que eu poderia ampliar, robustecer essa massa crítica para as decisões. Então, no fundo, e também respondendo objetivamente, eu acho que o controle da nossa ansiedade, especialmente quando se é jovem,
é talvez o principal indutor de conquistas, paradoxalmente falando, né? Porque a energia do jovem, por que é paradoxal? A energia do jovem, ela é muito potente, muito forte, você quer colocar rapidamente isso, converter em soluções. E é talvez o papel que o jovem naturalmente traga, né? À medida que ele insere no mercado de trabalho. Todas as vezes que eu errei foi quando a ansiedade se colocou de uma forma mais forte do que a minha convicção de já estar com todas não todas, mas a massa crítica, né? Estou repetindo pela terceira vez esse tema porque é muito caro para mim, ali posta para que realmente eu pudesse ter o resultado final que eu esperava. Muito bem. Esse é o Paulo Kakinoff, CEO da Porto, e com uma história brilhante aí no setor automotivo, aviação. Kakinoff, foi um grande prazer receber você aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Muito obrigado pela sua presença. Gel, gentileza sua. Obrigado novamente, um grande prazer e espero que a gente continue esse papo aqui offline. Obrigado.